A diabetes é uma doença crónica entendida como uma pandemia escondida do século XXI, já a vir do século XX. Pandemia esta que, apesar de escondida e sem máscara, traduz num grande peso na nossa sociedade, com grandes complicações. É escondida porque ela vai ser detectada muito tardiamente, quando aparecem muitas das complicações mais tardias, como as úlceras não cicatrizadas, o excesso de peso, a sede, urinar muito, as alterações visuais, as feridas no pé. A chamada complicação do pé diabético é uma das complicações com maior impacto nos nossos serviços de saúde, porque levam um número elevado, cada vez mais, de amputações. Portanto, a diabetes é uma doença silenciosa que requer atenção, que requer prevenção e requer controle. A diabetes não é uma doença que tenha cura, é uma doença crónica. Tem por si uma capacidade de autocontrole e autogestão do seu tratamento. Requer uma vigilância periódica, cuidada, com um grupo de profissionais de uma grande equipa multidisciplinar, desde os médicos, nutricionistas, enfermeiros, todos eles têm um papel fundamental no controle e na prevenção. Um doente que suspeite que tem diabetes, como é que pode fazer? O doente suspeita porquê? Porque tem um conjunto destes sintomas atrás referidos ou porque fez umas análises e identificou alterações analíticas. Portanto, a primeira coisa que tem que fazer realmente é ir ao seu médico de família. Sempre e primeiro, sempre o seu médico de família, a sua enfermeira de família. Fazer reportar as suas alterações. O que é que o levou a suspeitar de que eventualmente tem diabetes? Um rastreio é uma ficha de risco que existe, em que todos nós, população em geral, pode fazer esse levantamento. É um conjunto de fatores que são identificáveis na prevenção e no controle de eventualmente virmos a ter diabetes. O que é que vamos aí identificar? Que fatores é que estão aí incluídos nesse dito rastreio? É um rastreio onde são identificados a idade, um fator que ninguém controla. A parte genética, se temos antecedentes familiares com diabetes ou não, algo que também ninguém controla. Mas depois temos os outros fatores que podemos controlar, como o peso, o índice de massa corporal, a alimentação, hábitos de ingestão de legumes, de fruta, hábitos de atividade física, se temos hipertensão, se alguma vez tivemos valores alterados no sangue, em termos de açúcar, como é assim chamado. Portanto, tudo isto são fatores que vamos avaliar no rastreio. O que é que o rastreio nos vai dar? Vai-nos dar um conjunto de somas, de pontos, em que esses pontos vão traduzir-nos em diferentes patamares. Se não temos risco, se temos um médio risco, se temos um risco ponderado ou se temos um alto risco. Consoante cada um dos pontos de risco, assim nós vamos ter as medidas adequadas de prevenção ou de controle. E o que é que contribui ainda a este rastreio? Contribui de uma forma em que eu posso identificar quais são os fatores onde eu preciso de incidir enquanto indivíduo e enquanto equipa multidisciplinar que eu consigo trabalhar. Se eu tenho hábitos de alimentação um pouco desadequados, como é que eu posso fazer? O que é que eu posso orientar? Se eu não tenho atividade física por si, e não é exercício físico, mas sim atividade física, como é que eu posso ajudar? Eu, enquanto profissional de saúde, eu, enquanto cidadão que suspeito que tenha diabetes. No fundo, o rastreio é um indicador do que eu posso fazer, do que eu posso melhorar e do que eu posso vir a recuperar. O rastreio, para a identificação se eu vou ter ou não com diabetes e se tem algum grau de risco elevado, não é feito com uma picadinha no dedo. Isso, ao fazermos uma picadinha no dedo, como é assim entendida a avaliação da glicemia capilar, é somente um dado adquirido naquele momento. Para identificar se eu tenho risco ou não de vir a ter diabetes, tenho que sempre fazer esta avaliação dos diferentes fatores. Não precisamos de fazer o rastreio semanalmente, não precisamos de fazer o rastreio anualmente. Se eu tenho um baixo risco e já identifiquei o peso,
já identifiquei o índice de massa corporal, os meus hábitos alimentares. Já estão identificados os fatores que eu posso incidir. Se eu tenho baixo risco, só preciso continuar a fazer aquilo que é hábito eu fazer e se não tem alterações, mas estou atenta. Daí a 3 anos, ou anualmente, vou ao médico e avalio se há alterações. Porque o médico de família, a sua enfermeira de família, também vai fazer as suas avaliações periódicas, não sendo necessário para isso estar constantemente ou anualmente, semanalmente, a fazer o rastreio ou o fator de risco para vir a desenvolver a diabetes. Na continuidade do rastreio, quando avaliamos o risco e chegamos ao patamar de alguma atenção, e isto é o quê? Quando temos um médio risco, risco elevado ou alto risco, o que é que eu faço? O que é que foi que eu identifiquei que me faz eu estar atenta? Eu, uma vez mais, enquanto profissional de saúde, ou eu, enquanto cidadã que fiz o rastreio? Estão identificados logo nesse rastreio quais são os fatores que eu tenho que incidir. Imaginemos que eu tenho uma soma onde os dados que eu identifiquei são: não como legumes, não como fruta, não faço atividade física e tenho um índice de massa corporal acima e já a arredondar a obesidade. O que é que eu faço? Tenho que incidir nestes dados. Tenho que ir ao médico, ir à enfermeira de família e mostrar que estes são os meus hábitos. Ter uma reflexão sobre aquilo que eu faço diariamente. E não só enquanto indivíduo sozinho, mas também no meu contexto familiar. Porque muitos destes hábitos são feitos em contexto da família. Como comemos, como fazemos a atividade física, a ingestão da água, que também faz parte da roda dos alimentos, de que forma é que eu mudo estes hábitos enquanto contexto da família. E quando falamos médico de família e enfermeiro de família, já estamos aqui a falar num núcleo extremamente importante para a alteração dos meus dados. Tenho alto risco, risco elevado. Eu tenho que ir periodicamente avaliar com o meu médico de família e com a minha enfermeira de família que plano eu montei para conseguir ir ultrapassando alguns obstáculos. Preciso mudar de peso? Preciso de modificar o meu índice de massa corporal? Que plano eu fiz? Que metas eu preparei em conjunto com a minha equipa para poder ir revertendo algum destes dados? Há dados possíveis de reverter? Claro que sim. O peso, a ingestão de fruta, a atividade física, tudo são fatores que são dependentes da sua própria vontade enquanto indivíduo. E uma vez mais digo, a idade não é passível de ser mudada, é a que temos e sabemos que com a idade é um fator de risco. E o índice genético, ou os antecedentes familiares, também é algo que eu não controlo, eu enquanto cidadão. Mas todos os outros são passíveis de eu identificar quando eu tenho um alto risco e que tenho que montar metas para conseguir ultrapassar e evitar. E o objetivo aqui é tentar controlar para que as complicações major da diabetes e que se traduzem em qualidade de vida deficitária, e qualidade de vida não é do indivíduo, é da família, da comunidade em que está inserido e até no contexto da saúde em global, precisa de uma intervenção e uma intervenção muito incisiva. O melhor conselho que eu posso dar para prevenir a diabetes ou para controlar a sua diabetes é: esteja atento. Controle os dados que identificou em si. Faça uma reflexão sobre o que eu preciso de mudar. Aproxime-se da sua equipa multidisciplinar, o seu contexto familiar dentro do seu centro de saúde, o seu médico, a sua enfermeira de família. Estabeleça com eles um plano para se manter ativo. Como se diz muitas das vezes na diabetes, mexa-se pela sua saúde. E ao mexer-se pela sua saúde, previne a diabetes, previne o aumento de peso, previne a hipertensão e melhora a sua qualidade de saúde, da sua família e da sua comunidade.